Boa noite a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais uma doutrinária aqui no Centro Espírita Boa Nova. Nesta noite do dia 14 de abril de 2020, às 19h30, estamos aqui mais uma vez para realizarmos o nosso debate em homenagem ao Livro dos Espíritos. No mês de abril, a semana passada, nós realizamos o debate sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos. Nesta semana, iremos realizar sobre a segunda parte. Gostaria de saudar a todos os companheiros do Centro Espírita Boa Nova que estão nos acompanhando nesse período de quarentena, a qual nós estamos nos reunindo aqui. Gostaríamos também de saudar a todos os centros espíritas de Feira de Santana, em especial, em homenagem à nossa irmã Dona Zizi, gostaríamos de saudar ao Centro Espírita Caminho da Verdade, no bairro Aviário, em Feira de Santana. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Júnior, também estou aqui hoje no Centro Espírita Boa Nova, fazendo parte desse debate espírita. Gostaria de mandar um forte abraço para todos que estão nos assistindo e saudar também todos os espíritas da cidade de Cruz das Almas. Boa noite a todos, eu sou Matheus, estou aqui no Centro Espírita Boa Nova participando desse debate. Estou muito feliz pelo convite. Queria mandar um forte abraço para todos que estão nos assistindo e especialmente aqueles que não fazem parte da doutrina espírita, mas que estão conhecendo agora. Na nossa última doutrinária, obtivemos um acesso de aproximadamente 800 pessoas e um forte abraço a todos. Para começar o trabalho de hoje, eu vou pedir ao nosso irmão Júnior que nos explique sobre o primeiro capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar aos espíritos? Os espíritos existem de toda a eternidade, assim como Deus? Eles foram criados junto com a criação de tudo ou até hoje Deus continua os criando? Então, Matheus, sobre a pergunta que definição se pode dar aos espíritos, Kardec, quando questionou isso aos espíritos, eles trouxeram a resposta de que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação e que povoam o universo fora do mundo material. Kardec ele também complementa no Livro dos Espíritos, dizendo que o termo espírito é a palavra para designar os seres extracorpóreos. Sobre a pergunta 78 do Livro dos Espíritos, onde é questionado: os espíritos tiveram um princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? E aí a gente pode inferir que sim, eles tiveram um princípio, até porque se não tivesse um princípio, uma origem, eles seriam confundidos com Deus. E, entretanto, a gente só não tem a certeza e a percepção de quando e como foi criado, até porque vai muito além das nossas capacidades e faculdades de inteligência. Então, complementando, a questão 80 do Livro dos Espíritos questiona sobre a criação dos espíritos. E ele pergunta se essa criação é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos. E aí a gente consegue perceber que é uma criação permanente. Deus, até hoje, continua criando os espíritos. É claro que essa criação, todos os espíritos são criados de maneira simples e ignorantes. E é muito importante perceber também e entender que somos imortais. Ótimo, Júnior. Eu acho muito interessante como Kardec realiza as perguntas nesse livro, no Livro dos Espíritos, e como os espíritos respondem de forma tão clara. Em algumas perguntas eu achei muito interessante como eles mostram a interação entre os dois mundos, em como o mundo material e o mundo espiritual são independentes, só que ao mesmo tempo, incessantemente, eles estão entrelaçados. Algo que é realizado, alguma ação, algum pensamento aqui no mundo material, no mundo corpóreo, como eles chamam no Livro dos Espíritos, vão interferir sim o mundo espiritual, assim como os espíritos podem interferir no mundo material. E isso eles vão aprofundando cada vez mais em suas explicações, o Kardec vai aprofundando isso nos seus estudos, mas eu gostaria que você explicasse, Júnior, sobre o perispírito. Então, Neto, perispírito é o elemento intermediário entre o corpo e o espírito. É o envoltório fluídico semimaterial gerado a partir do fluido universal retirado do planeta. O perispírito é um tema bem amplo, no perispírito também tem algumas propriedades, então para quem quiser se aprofundar de uma maneira mais detalhada no assunto perispírito, eu indico o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Também neste capítulo, Kardec pergunta aos espíritos se todos os espíritos são iguais ou se eles possuem alguma hierarquia. E os espíritos respondem que, na verdade, existe uma hierarquia que depende do grau de perfeição a que os espíritos alcançaram. Ele também segue perguntando se essa ordem
de perfeição dos espíritos ela é determinada. E os espíritos respondem que não, que na verdade esse número é ilimitado, ou seja, tende ao infinito. No entanto, seguindo o capítulo, Kardec consegue classificar todas as ordens de espíritos em 3. São eles os espíritos imperfeitos, que pertencem à terceira ordem, os espíritos bons, que pertencem à segunda ordem, e os espíritos puros, que pertencem à primeira ordem. Os espíritos imperfeitos, que pertencem à primeira ordem, têm como característica geral a predominância da matéria. Eles possuem a intuição de Deus, mas, entretanto, não o compreendem. Ele segue também explicando que todo mau pensamento que a nós é sugerido vem desta ordem de espíritos. Ele também classifica essa ordem em 5 classes. São elas: a 10ª classe, pertencida pelos espíritos impuros. Esses espíritos eles estão inclinados ao mal. A 9ª ordem são os espíritos levianos. Eles são ignorantes, maliciosos e zombeteiros. A 8ª ordem são os espíritos pseudo-sábios. Eles têm um conhecimento amplo, mas creem saber mais do que sabem. Já os espíritos neutros, como o próprio nome já diz, eles têm o caminho aberto tanto para o bem quanto para o mal. Eles podem estar inclinados, consequentemente, pelo seu grau de imperfeição, ao lado do mal. Também na 6ª classe nós temos os espíritos batedores e perturbadores. Esses, consequentemente, manifestam a sua presença através de efeitos físicos. Os espíritos bons, que pertencem à 2ª ordem, eles podem utilizar-se desses espíritos da 6ª classe para poder mostrar a sua presença. Geralmente eles não fazem os efeitos físicos, mas eles utilizam desses espíritos para poder fazer esses efeitos físicos. Entrando já na 2ª ordem, nós temos os bons espíritos. Esses espíritos têm como característica principal a predominância do espírito sobre a matéria. Eles têm um desejo do bem, possuem qualidades morais e não estão completamente desmaterializados. Ele também divide essa ordem em 4 classes. São elas: os espíritos benevolentes. Esses espíritos eles possuem a qualidade dominante como a bondade. Já os espíritos sábios, que pertencem à 4ª classe, eles possuem uma extensão de conhecimento elevada. Os espíritos da 3ª ordem são os espíritos de sabedoria. Eles possuem qualidades morais da natureza. A 2ª classe são os espíritos superiores. Eles reúnem aí ciência, sabedoria e bondade e podem se comunicar voluntariamente para com aqueles que buscam a verdade, que buscam tudo de boa fé. Eles podem, inclusive, por exceção, encarnar na Terra, mas seguindo esse princípio, eles estão aqui para poder, na verdade, cumprir uma missão e deixar para nós um modelo a ser seguido. E, enfim, chegamos na 1ª ordem. Essa 1ª ordem ela possui apenas uma classe, que é uma classe única, dos espíritos puros. Esses espíritos puros têm como característica principal que não sofrem a influência da matéria. Eles têm superioridade intelectual e moral absoluta. Eles já passaram por todas as provações e é o nosso destino quando terminarmos a nossa evolução. Agora eu vou perguntar para o nosso irmão Júnior para ele desmistificar um pouco essas questões sobre anjos e demônios. Então, Mateus, para dar resposta para essa questão, eu vou utilizar algumas das respostas dadas pelos Espíritos no Livro dos Espíritos. Principalmente a questão 115, que fala, Kardec pergunta se entre os Espíritos alguns foram criados bons e outros maus. E aí os Espíritos respondem dizendo que Deus criou todos os Espíritos de maneira simples e ignorantes, que todos estão fadados à evolução e que esses espíritos eles precisam passar por provas terrenas para alcançar a evolução espiritual, que é justamente aqueles níveis que você acabou de nos explicar. Sobre os anjos e demônios, são explicações, a gente pode explicar que são de maneira alegórica, são características alegóricas, mitológicas, inferidas e dadas para esses seres. E a gente pode concluir que os anjos, então, seriam os principais espíritos que passaram pela perfeição, que estão na escala maior, no nível maior de perfeição, e que os demônios seriam esses espíritos que possuem uma elevação menor e que, por conta disso, estão em níveis mais inferiores. Mas a gente sabe que o Espiritismo prega que todos os espíritos estão fadados à evolução e que seria muito injusto um espírito ser caracterizado como demônio, porque esse espírito, então, ele, na sua essência, já seria mal desde o início e estaria fadado à maldade. Então a gente sabe que isso não é o correto.
Então agora eu queria perguntar para o meu irmão Neto que ele nos explanasse um pouco sobre qual o objetivo da encarnação. Kardec pergunta justamente isso na pergunta 132, quando ele pergunta aos espíritos mesmo qual o objetivo da encarnação. E os espíritos são bem diretos e falam: o objetivo da encarnação é levar o homem à perfeição. Como nós já comentamos anteriormente, a encarnação, como foi comentado por você, Júnior, e por Mateus também, esse é o objetivo dessas provas que nós passamos na vida humana, o objetivo das dificuldades que todos nós passamos é nos ensinar a sermos melhores, é sairmos de cada encarnação melhores do que entramos, é poder alcançar a perfeição e chegar mais próximo dessa perfeição e ir subindo, escalando aquela escala espírita que nos foi apresentada, até chegar o momento em que nos tornaremos espíritos puros. Sempre, claro, nas escolhas do bem. Então, é na Terra, é na encarnação que nós vamos ter a oportunidade de colocar em prática tudo o que nós estamos aprendendo. Todos os ensinamentos do Cristo nos últimos 2000 anos, todos os ensinamentos das outras religiões, tudo o que nós fazemos, todo o esforço que a criatura humana faz para se melhorar, está fazendo com que ela se aproxime mais da perfeição e está fazendo com que ela aproveite ao máximo a sua encarnação. Então, nós poderíamos dizer que o objetivo da encarnação é esse. Então, Kardec ele ainda continua perguntando aos espíritos, depois ele vai perguntar: então, já que todos foram criados simples e ignorantes, de que serve os espíritos terem que os espíritos que seguiram o caminho do bem somente, ainda terem que passar pelas dificuldades da vida corporal? E aí os espíritos vão responder para ele: vai servir sim, porque eles vão alcançar mais depressa o seu objetivo, que é essa perfeição. Então, todos os espíritos, sejam eles durante a encarnação passando por uma provação ou passando por uma missão, dando exemplo, como Cristo nos deu exemplo, assim como tantas outras figuras que vieram e deram o exemplo de como viver, eles estão aproveitando e uns estão alcançando este objetivo, o objetivo da perfeição, mais rápido do que outros. Seguindo o que o nosso irmão Neto falou sobre a reencarnação, eu vou entrar agora falando um pouco sobre o materialismo. O que seria o materialismo? Seria uma doutrina que identifica na matéria e no seu movimento toda a realidade fundamental do universo. O Kardec fala nessa parte do Livro dos Espíritos que muitas profissões, muitas pessoas que seguem profissões baseadas na ciência da natureza, consequentemente seguem o materialismo como sua doutrina pessoal. E como que eu já falei anteriormente sobre a escala espírita, ela nos diz que quanto mais desmaterializados nós formos, ou seja, quanto menos apegados formos à matéria, mais próximos estaremos da perfeição. Então, os espíritos puros, como eu falei, eles já estão completamente desmaterializados, não têm influência nenhuma da matéria. Então, a partir do momento que nós entendermos que precisamos nos desapegar da matéria, nós vamos entender o real sentido da evolução e o real sentido da encarnação, complementando o que o nosso amigo falou. Nosso irmão Júnior vai nos explicar agora o que acontece com o nosso espírito quando morremos. Então, Mateus, respondendo a pergunta sobre o que acontece no momento da morte, eu queria dizer que a alma, nos instantes da morte, ela retorna para o mundo dos espíritos, para o plano espiritual, e a alma nada leva consigo desse mundo a não ser as lembranças, né? O desejo de ir para um lugar melhor, de evoluir. Então, sobre a separação do corpo e da alma, que também é uma questão bem curiosa para muitas pessoas, né? Se é dolorosa ou não essa separação do corpo e da alma, o Livro dos Espíritos nos traz a resposta de que não, de que o corpo quase sempre sofre muito mais aqui no plano terrestre do que nesse momento de transição e da separação. É claro que acontece nesse exato momento um torpor de consciência, mas dolorosa essa transição não é. E com base nisso é muito importante a gente focar e pensar, né, a respeito da nossa existência na Terra, procurar fazer sempre o bem, fazer a caridade, ajudar o próximo, ainda mais nesse atual cenário que estamos vivendo, né, da pandemia. Então, focar no que a gente deve fazer aqui e o agora. Interessante, Júnior, essa questão desse torpor da consciência que acontece com todas as pessoas no momento da desencarnação.
Todos. Os espíritos vêm nos esclarecer que, a depender do grau de elevação das pessoas, a depender do grau de elevação daqueles espíritos, esse momento de perturbação vai demorar mais ou vai durar menos. Ou seja, para algumas pessoas, quase que imediatamente, no momento do despertar no mundo espiritual, elas poderão ter consciência do que aconteceu, elas já poderão ter consciência que estão desencarnadas. Para outras pessoas, essa perturbação pode durar dias, podem durar meses. Então, a questão do tempo vai variar de espírito para espírito. Quanto maior a sua elevação, menos durará essa perturbação. Então, nós gostaríamos já de entrar em uma discussão em relação à reencarnação. A reencarnação é muito importante para a criatura humana, é muito importante para o espírito poder evoluir. Nós falamos mais cedo sobre encarnação e o objetivo da encarnação, mas sabemos que em uma encarnação somente não conseguiríamos nos tornar espíritos puros, espíritos perfeitos. Por isso, a reencarnação é justiça divina, é misericórdia divina, para nos dar quantas oportunidades nós precisarmos para alcançar a perfeição. Se nesta encarnação eu não conseguir melhorar os meus defeitos, se nessa encarnação eu não conseguir alcançar os meus objetivos, tenho certeza que terei outras oportunidades, pois, como nós falamos mais cedo, somos espíritos imortais. Então vamos viver quantas encarnações precisarmos para alcançar essa perfeição, para chegarmos lá no mais alto grau da escala espírita. Por isso, por falar de reencarnação, nós também surgimos várias dúvidas na nossa mente. Aqueles que já conhecem a doutrina espírita, com certeza, já surgiram e encontraram essas suas respostas. No Livro dos Espíritos, aqueles que estão conhecendo agora a doutrina espírita podem ter essas questões em mente. E eu gostaria de perguntar a Mateus, as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então, Neto, os espíritos respondem que não, na verdade não todas, mas nos diferentes mundos. E que a Terra, na verdade, ela não é a nossa primeira nem a nossa o nosso último mundo que estamos encarnados. E os espíritos seguem respondendo as perguntas de Kardec. Ele chega a perguntar se há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez. E ele diz que sim, em diferentes graus. Então estamos aqui todos confinados na Terra, mas estamos sempre em diferentes graus, né? A diversidade dos graus nos espíritos dos mundos. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo. E aí ele responde que não, porque na verdade existem muitos mundos que na verdade se parecem com a Terra. Então o espírito não aprenderia nada novo se ele mudasse para um número, para um outro mundo que seria o mesmo grau evolutivo da Terra. Ele também segue perguntando se os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior ao que já viveram. E ele responde que sim, que foi o que eu falei também antes sobre os espíritos perfeitos, né? Eles podem encarnar em um mundo inferior para cumprir alguma missão ou deixar um exemplo, né, de como devemos nos comportar na nossa própria jornada evolutiva. Seguindo o capítulo sobre essa parte dos diferentes mundos, o Kardec também pergunta se, passando deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que ele adquiriu nessa. Então, claro que sim, né? Na verdade, tudo que a gente aprende não é perdido. A gente carrega na consciência, mesmo que no instinto, mesmo que não lembremos, né? A gente carrega no instinto, na consciência, tudo que a gente já aprendeu nos mundos inferiores. Então, sempre que nós vamos avançando para os diferentes mundos, a gente carrega, sim, a consciência do que a gente já aprendeu. Ele também chega a perguntar se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. E isso é interessante a gente saber que, na verdade, os mundos eles possuem a matéria reorganizada de formas diferentes. Então, aqui na Terra, a gente tem a matéria de um jeito, mas que no outro mundo ela pode estar reorganizada de outra forma. E aí, como o nosso irmão falou sobre o perispírito, esse perispírito ele vai absorver, né, as características, como ele é um envoltório semimaterial, né, a parte material seria a parte material de cada globo. Então ele mudaria de acordo com cada mundo, de acordo com a sua superioridade. Ele também pergunta se há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. E eles respondem que sim. Na verdade, existem mundos em que só existem a população de espíritos não materiais, que são próprios envoltórios nos seus próprios perispíritos, de acordo com os seus globos. E aí a gente pode também puxar
Ele pergunta se os espíritos puros, eles habitam mundos especiais ou eles estão no espaço universal sem estarem ligados a nenhum outro mundo. E aí ele responde que, na verdade, os espíritos habitam certos mundos, mas que eles não estão confinados neles como nós estamos aqui na Terra. Então é interessante a gente saber sobre essa pluralidade de existências e pluralidade de mundos, e à medida em que vamos evoluindo, nós vamos para mundos mais superiores, onde o mal ele não existe. Então, Mateus, essas explicações dadas por você nos facilita a compreensão e explicação. Por exemplo, quando o espírito ele acaba de ser criado, ele precisa reencarnar em um mundo mais primitivo, dado o seu grau de evolução. A partir daí, no momento que ele vai evoluindo, se desenvolvendo, ele vai poder, então, reencarnar em mundos mais superiores. E aí ele passa pelo mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, e assim chegar aos mundos felizes. E isso a gente consegue evidenciar de uma forma bem clara que existe uma pluralidade de mundos. É interessante a gente perceber que o Kardec ele continua perguntando aos espíritos várias questões que nós também temos dúvida. Então, coisas que nós já nos perguntamos, questões que nós gostaríamos de saber, de ser esclarecidos, e os espíritos respondem e nos esclarecem. Por exemplo, na pergunta 200, o Kardec pergunta: tem sexo os espíritos? E eles vão responder que não como entendeis, não como nós entendemos. Que a questão do sexo é uma questão mais material, humana. E no mundo espiritual, o que vai acontecer são as sensações, o que eles vão ter, o que irão sentir, são as sensações no mundo espiritual. E, por exemplo, como eles falam, nós vamos nos juntar a espíritos afins a nós. Então, vamos estar com espíritos do nosso mesmo nível vibratório. São pessoas que muitas vezes na Terra nós amamos, nós tivemos uma afeição, e vai acontecer essa troca de sensações, essa troca energética no mundo espiritual. Não o sexo como nós entendemos no mundo material. Por falar em sexo, agora na questão mais orgânica, o Kardec ele também pergunta: o espírito ele vai preferir reencarnar como homem ou como mulher, ou ele vai ter condições de escolher? E aí os espíritos vão responder que o mesmo espírito ele vai sim reencarnar num corpo masculino em um corpo feminino, a depender da necessidade da sua evolução, a depender da prova que ele precise passar naquela encarnação. Então, os espíritos eles vão reencarnar tanto como homens quanto como mulheres, a depender das provas necessárias. E aí ele continua perguntando e tirando algumas dúvidas para os espíritos em relação ao parentesco. Por exemplo, o pai e uma mãe, ao gerar uma criança, ele está ali também colocando uma parte da sua alma para naquele indivíduo, e os espíritos vão responder que não. O que os pais estão doando é a questão material, corporal. Ele vai estar doando os componentes necessários para a criação de um corpo. Agora, o espírito que irá habitar aquele corpo não vai vir nem da parte do pai, nem da parte da mãe. É um espírito independente, como nós falamos anteriormente, que foi criado simples e ignorante, que está seguindo a sua trajetória espiritual, a sua evolução. Mas é claro que os pais vão ter um papel importantíssimo na educação daquele espírito, um papel importantíssimo na criação daquela, principalmente nos primeiros anos de vida, para mostrar os valores, para estimular aquele espírito a evoluir cada vez mais e aproveitar ao máximo a sua encarnação. Lembrando que nós sempre estaremos, o que os espíritos nos mostram, nós sempre estaremos na família certa para a nossa evolução, com as pessoas certas, como nós falamos dos espíritos afins. Nós também nos atraímos no momento da reencarnação. Nós iremos com aquelas pessoas que muitas vezes nós já tivemos outras experiências no passado e que são necessárias para a nossa evolução, assim como nós somos necessários também para as suas evoluções individuais. E aí o Kardec ele chega num ponto das ideias inatas. Por que os espíritos normalmente não lembram? E será que lembram de fato do que aconteceu nas reencarnações anteriores? E os espíritos vão falar que há sim algumas ideias que vêm inatas no organismo humano naquela encarnação atual. Há algumas lembranças que nós podemos ter, ou como forma de déjà vu, ou como habilidades que vão se mostrar com o passar dos anos, mas não é necessário o espírito se lembrar de uma encarnação inteira do passado. Por que então nós não preservamos essa lembrança na encarnação atual? Porque isso nos atrapalharia mais do que ajudaria. O véu do esquecimento ocorre justamente como uma forma de misericórdia divina, porque não lembrando dos nossos erros do passado, nós podemos aproveitar ao máximo essa encarnação e não errar novamente, mesmo inconscientemente.
Então, não lembrando, nós vamos ter a chance de acertar. Se lembrássemos que eu fui um assassino, se lembrássemos que eu fiz muita coisa ruim na encarnação anterior, normalmente eu estaria me culpando por tudo que eu fiz. Mesmo arrependido, eu mesmo estaria atrapalhando a minha evolução. Por isso é importante não lembrar. Mas o que os espíritos mostram existem sim ideias inatas. Nós vamos sim trazer habilidades que foram adquiridas em outras encarnações, lembranças vagas de algo que vivemos. Mas tudo isso é necessário para a nossa evolução. Seguindo o nosso debate, no capítulo 5, Kardec faz algumas considerações sobre a pluralidade das existências. Na verdade, ele faz uma consideração porque, na época em que o livro foi escrito, a religião predominante era a religião cristã, né, o catolicismo. E aí veio o espiritismo como mais uma das religiões que acreditam na pluralidade das existências, ou seja, a existência de uma nova vida a partir dessa. Ele começa a lembrar também que, na verdade, a doutrina espírita não é a primeira a pregar essa reencarnação. Na verdade, existem muitas outras que já pregavam esse tipo, que ele chama, inclusive, no livro de metempsicose, que seriam as doutrinas que acreditam na pluralidade das existências, né? na próxima vida a partir dessa. Ele fala também nas questões sobre o que o espírito carrega de uma existência para outra. Que no caso foi o que o nosso irmão Neto falou sobre as ideias inatas, né? O espírito ele carrega na sua consciência, no seu íntimo, algumas características que ele aprendeu na sua reencarnação passada. E aí ele pergunta se não existisse uma pluralidade de existências, se não existissem diversas existências, diversas reencarnações, por que a alma mostra aptidões tão diversas? De onde vêm aptidões extranormais de algumas pessoas? Por que algumas crianças nascem com algumas habilidades muito à frente da sua evolução? E aí, essa pluralidade da existência, a doutrinação de uma existência de existências sucessivas explicaria essas perguntas, né? Responderia essas perguntas de forma sensata. E aí ele fala também, ele nos mostra que no Evangelho existe uma passagem explícita dizendo sobre a reencarnação, né? O próprio Jesus fala que o João Batista seria a encarnação de Elias. Então isso já está no Evangelho, já estava no Evangelho. Jesus disse que e a gente pode tirar disso a confirmação de que, na verdade, existem diversas existências, né? Como a gente já falou, dos mundos superiores. Por que existiriam tantos mundos e todos eles seriam habitados? Apenas a Terra seria habitada? Não, todos os mundos têm o seu grau de evolução e cada pessoa vai ser atraída pelo seu grau de evolução para cada mundo, dependendo do seu grau de perfeição. Ele também chega a acrescentar outra passagem, que é no Evangelho segundo São João, no capítulo 3, onde Jesus, conversando com Nicodemos, diz que, em verdade, te digo que um homem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta a Jesus se, na verdade, um homem já vivido pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez. E aí Jesus fala que, em verdade, te digo que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes no que te disse. É preciso que nasçais de novo. Então a gente já tem outras evidências aí. No próprio Evangelho, Jesus mesmo prega essa confirmação de que, na verdade, existem várias existências. E o que não conseguimos, como o nosso irmão Neto falou, fazer nessa existência, nós vamos fazer na próxima. Nós vamos tentar na próxima. O Espírito ele sempre vai carregar no seu íntimo a vontade, o desejo de evoluir. E isso seria possível através dessa diversidade de existências. Uma coisa também a se pensar, né? Se, por exemplo, você sabe, nós sabemos que existem diversas existências e que o que eu não fizer nessa eu posso fazer na outra. Mas a gente não pode ficar estacionário no sentido de que, se temos outras existências, então não vamos aproveitar essa para fazer o bem, para fazer o que o Evangelho prega. E sim, não devemos nunca descartar a nossa própria existência. Se estamos nessa existência, temos que tentar nessa, não deixar para a próxima o que a gente pode fazer nessa. Então é só uma reflexão. Já entrando no capítulo 6, na parte de espíritos errantes, o Kardec pergunta para os espíritos o que acontece com a alma depois que o espírito, que o corpo desencarna, né?
que desencarnamos. E aí ele fala que as almas, né, os espíritos, eles ficam em estado de erraticidade. Esse estado de erraticidade entre encarnações seria utilizado pela vontade do espírito para ele poder se melhorar, né? Ele pergunta até também no capítulo se os espíritos eles evoluem no estado de erraticidade. E ele diz que sim. Dependendo da vontade do espírito, ele pode sim estender a sua evolução, evoluir no estado de espírito. E aí ele utilizaria a encarnação para poder colocar em prática tudo que ele estudou no estado de erraticidade. E aí ele também pergunta se a alma reencarna imediatamente após o desencarne. E ele diz que algumas vezes reencarna imediatamente, mas algumas vezes pode demorar de horas até vários séculos. Então, é importante a gente saber que, dependendo do grau de materialismo, né, que a pessoa se encontra, ela vai... o seu espírito pode reencarnar imediatamente ou demorar muito tempo para reencarnar de novo, né? E isso vai depender das nossas ações, se nós fazemos o bem, se nós estamos desmaterializados, né? Quanto mais nos desprendermos da matéria, mais vai ser o nosso processo de evolução. Então, Mateus, só complementando, no final desse capítulo, Kardec traz uma síntese de todos os temas abordados. E ele fala um pouquinho das percepções e sensações. Ele traz para a gente a informação de que a alma tem a sensação e a percepção da dor, né? Que essa percepção, essa sensação é o efeito da alma e que as lembranças que a alma traz, que a alma conserva, pode ser muito penosa, mas essas lembranças elas não podem ter uma ação física. Se a gente for parar para comparar tudo isso que foi explanado, trazendo para a nossa realidade mais próxima, a gente pode comparar com aquelas pessoas que já tiveram membros amputados. Vez ou outra, essas pessoas podem ter sensações, percepções de dor, mas isso é tudo fruto do registro no cérebro. Essas sensações e percepções não têm ação física. Então, o cérebro seria o agente que guardou essas impressões, seria o agente dessas sensações, ao passo que o perispírito, comparando, né, seria o agente das sensações exteriores. Muito interessante, Júnior. E eu gostaria de refletir também em relação às provas que nós passamos nas existências durante as nossas encarnações. As provas são escolhidas pelos espíritos por aquilo que ele quer passar, ou é uma forma de punição, uma forma de castigo divino, para poder punir por erros dessa encarnação ou de outras encarnações. E os espíritos vêm nos responder que sim, são escolhidas pelo espírito, consciente ou inconscientemente. Como assim inconscientemente? Porque aquele espírito que irá nos ajudar a escolher as provas, a saber com que nós iremos passar naquela encarnação, é o nosso anjo guardião. É esse espírito que é mais evoluído do que nós, que poderá nos ajudar a escolher. O que é que eu aguento passar nesta vida? Será que eu consigo passar por uma doença específica nessa encarnação? Ou será que eu consigo passar por muitas provas? Ou será que se eu escolher prova demais eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo de evolução? Porque muitas vezes durante as provas nós iremos nos revoltar, muitas vezes nós não iremos alcançar o objetivo que aquela prova tem a nos ensinar, que é sempre o objetivo de nos tornarmos uma pessoa melhor. Então nunca devemos olhar para as provas do que passamos como um castigo divino, como uma punição espiritual, porque isso não existe. O que nós devemos olhar sempre para todas as situações da nossa vida é o que aquilo tem para nos ensinar. O que eu vou tirar de proveito daquela situação, que no momento pode estar sendo uma situação dolorosa, pode estar sendo uma situação penosa, mas algo tem a nos ensinar. Agradeçamos sempre ao nosso anjo guardião por ter nos ajudado, mesmo que nós não lembramos, como nós já falamos, do véu do esquecimento. Não lembro que eu escolhi passar por isso, não lembro que eu escolhi nascer nesta família, mas os espíritos vêm nos esclarecer. Estamos rodeados das pessoas certas para a nossa evolução e estamos passando por aquilo que precisamos também para a nossa evolução espiritual. Seguindo o capítulo, Kardec fala um pouco sobre as relações do além-túmulo. Ele pergunta como é que os espíritos se comunicam no mundo espiritual. E aí os espíritos respondem que, na verdade, a fala, como nós conhecemos, é totalmente material e que os espíritos eles se comunicam através do pensamento pelo fluido universal cósmico. Outra coisa interessante é que ele pergunta se existe um grau de subordinação entre os espíritos. E os espíritos respondem que sim. Na verdade, os espíritos imperfeitos eles são subordinados dos espíritos bons, né? Como eu já falei também,
sobre a questão do grau, né, de perfeição dos espíritos, das classes, os espíritos bons, eles podem utilizar de espíritos classificados como batedores, que são imperfeitos, para realizar algum efeito físico, né, algum fenômeno de efeito físico. É muito conhecido na literatura espírita que espíritos bons utilizem desses espíritos imperfeitos, né, que são subordinados a eles. Outra coisa interessante que o Kardec pergunta é como é que os espíritos se ajudam no mundo espiritual. E aí eles dizem que a relação entre os bons e os maus espíritos são dessa forma. Os bons espíritos eles sempre vão estar auxiliando no progresso de evolução dos espíritos que estão abaixo dele, na hierarquia dele, né? Tanto para os encarnados, né? Tanto para os desencarnados. No caso aqui a gente está falando dos desencarnados. E, para fechar, ele pergunta se quando nós estamos perto de desencarnar, nós entrevemos os nossos parentes, os nossos familiares que já desencarnaram, e aí ele diz que pelo bem que a gente faz, os nossos familiares vêm sim ao nosso encontro e nos ajudam a se desfazer, né, esse enlace entre o corpo e o espírito. E que para os espíritos mais imperfeitos, né, que não fizeram tanto bem na Terra, seria uma punição ele estar rodeado apenas dos seus semelhantes, né, os que estão no mesmo padrão vibratório dele. Seguindo o Livro dos Espíritos, temos o capítulo 17, que fala sobre o retorno da vida corporal. E nesse capítulo eu separei as principais perguntas que Kardec questiona os espíritos, né? E na pergunta 330, os espíritos sabem a época da reencarnação? A resposta dada por eles é que eles pressentem à medida que o cego se aproxima do fogo. É como se o cego se aproximasse do fogo. Eles conseguem ter essa percepção. Os espíritos sabem o momento, né, de reencarnar e também sabem que um dia eles irão findar a vida, que seria o desencarne, a morte. Seguindo, temos a pergunta 330, que é sobre, então, a reencarnação, se seria uma necessidade da vida espiritual, ao passo que a morte seria uma necessidade da vida corporal. Os espíritos trazem a resposta de que certamente sim, né? Que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual para a evolução e que a morte, então, seria apenas uma necessidade, uma transição dessa vida corporal. Seguindo os estudos, os questionamentos feitos por Kardec, temos aqui na questão 332, dizendo que o espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação. E aí os espíritos trazem que sim, o espírito pode antecipar se for um desejo ardente, uma necessidade muito grande, ao passo que eles também podem retardar. Entretanto, essa recusa da reencarnação, os espíritos podem sofrer. E temos também uma questão 334 que fala da união da alma com o corpo, se ela é feita apenas no último momento. E aí os espíritos trazem a resposta, informando que é sempre designado de maneira prévia. Os espíritos sempre sabem de maneira prévia, né? É um acordo feito. E escolhendo, então, ele escolhe as provas que ele irão passar, a família, o local onde ele vai reencarnar, para promover, então, passar pelas provas terrenas e assim evoluir. Seguindo e finalizando, temos a questão 337. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? E aí os espíritos trazem, na verdade, que pode sim ser imposta, do mesmo modo que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com conhecimento de causa. Temos a pergunta 339. O momento da reencarnação é acompanhado de perturbação semelhante à que o espírito experimenta no momento do desencarne? E aí a resposta dada pelos espíritos é de que essa perturbação é muito maior, porque no momento da reencarnação, o espírito está entrando na escravidão, ao passo que da morte ou desencarne, esse espírito estaria saindo. Então, essa percepção, essa sensação de dor é muito maior. Então, gente, finalizando as nossas discussões sobre o segundo livro, a segunda parte do Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de perceber a influência dos espíritos no mundo material, no mundo corpóreo. Na pergunta 456, Kardec pergunta: veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos são diretos e falam: sim, eles o podem ver. Muitas vezes o foco deles não serão
ver o que nós estamos fazendo. Mas se forem, provavelmente eles poderão. Agora, se tivermos o merecimento e a proteção que todos nós temos, divina, e do nosso anjo guardião, nem todos os espíritos conseguirão ver ou participar ou influenciar em tudo que fazemos na nossa vida. E isso nos traz a outra pergunta, que é a pergunta 489, quando ele pergunta: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E sim, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, há esse espírito que Kardec pergunta várias vezes no Livro dos Espíritos, que estão ligados a nós por afinidade, por merecimento, pela misericórdia e pela justiça divina, para nos auxiliar, tanto nas escolhas das provas, quanto no nosso caminho, na nossa jornada evolutiva. Esse espírito que nos vê, como o Sidgley falou na palestra sobre os benfeitores espirituais, que está disponível no nosso canal no YouTube. Com esses espíritos que são como pais para nós, que vão nos cuidar, que vão cuidar de nós, que vão aconselhar quando necessário, que irão sempre estar ao nosso lado e disponíveis para auxiliar. Então, esses espíritos existem e são os nossos espíritos protetores. Também existem os espíritos familiares, aqueles espíritos que nós já temos uma trajetória de várias encarnações juntos, que irão também estar ligados a cada um de nós. Gostaríamos também de continuar a nossa discussão em relação à influência negativa dos espíritos. Existe a questão de feitiços, de talismãs, de algo que possa nos prejudicar, de pactos com o mundo espiritual inferior, e os espíritos vêm nos esclarecer que existe uma conexão do pensamento. E não existe nada material como nós, na nossa inferioridade, muitas vezes vamos imaginar. Então não é o objeto que será abençoado ou amaldiçoado. Não. É a energia que nós colocamos através do nosso pensamento. Tudo é o pensamento. Um pacto vai existir através dessa conexão do encarnado com o desencarnado, mas não esse pacto obrigatório que você estará condenado a ele para sempre. Não. Sempre irá existir espaço para o arrependimento, sempre irá existir espaço para a nossa evolução, para a nossa transformação. Como nós repetimos, tudo é pensamento, tudo é sentimento, tudo vai emanar de cada um de nós. E o que é que nós precisamos fazer? Porque de uma coisa é certa, nós estamos fadados, o que os Espíritos nos falam, à perfeição. Todos estamos fadados à plenitude, como nos fala Joana de Ângeles. Então nós iremos evoluir, cedo ou tarde, cada um ao seu tempo. É isso que nós temos que ter em mente. E precisamos correr e lutar para evoluir agora, para aproveitar esta encarnação. Sabemos que teremos outras oportunidades, mas precisamos aproveitar ao máximo essa encarnação. Agradecer a Deus e agradecer a este Espírito que nós estudamos tanto nessa segunda parte, a esse Espírito protetor que nos acompanha. Bom, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, não é, Mateus? Não é, Júnior? Acabou o nosso tempo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram hoje. E como consideração final, eu queria trazer uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, por mais que você ache que a caridade que está fazendo é pequena, ou por mais que as pessoas digam que não vai servir de nada, faça. Faça. Isso é entre você e Deus. Muita paz. Obrigado a você que nos acompanhou essa noite. E encerro lembrando da parábola do rico insensato, né? Uma vez Jesus estava comentando com o pessoal que estava ouvindo a sua palavra sobre um homem rico que guardava todos os seus mantimentos dentro de um celeiro. Chegou um momento que o seu celeiro estava tão repleto de frutas que ele destruiu e construiu um maior para poder cada vez mais acumular esses frutos. Ele acreditou tanto que estaria prolongando a sua vida, né, o conforto da sua vida, que acabou esquecendo de praticar o que realmente importa, que é nós praticarmos o bem, seguirmos o caminho do bem e trabalhar sobre o caminho de Jesus. Então, a lição da história, né, na verdade, que a gente deva
não nos preocupar tanto com as coisas materiais. É claro que as coisas materiais são importantes, mas a gente precisa estar sempre mais ligado, né, nessa parte de fazer o bem, de estar seguindo todos os ensinamentos de Jesus. É com essa parábola que eu encerro hoje. Muita paz para você. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam nesta noite, nessa doutrinária, e gostaria de convidá-los para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, do Facebook, Centro Espírita Boa Nova, para que compartilhem também com seus amigos e familiares, para que possam receber a mensagem do Evangelho em seus lares, nesse período que nós estamos passando de quarentena, e também para que possam sempre estar acompanhando as nossas doutrinárias e os nossos programas online. Convido também para que se inscrevam em nosso Instagram, Centro Esp Boa Nova. Para as nossas considerações finais, nós lembramos de uma música chamada Pedro, de Tim e Vanessa. E em alguns de seus versos, ela nos fala: quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Colocando aí a figura de Simão Pedro, temendo ir ao encontro do Cristo, naquele convite que ele o fez sobre as águas. E nós somos Pedro constantemente nesta situação. Nós também tememos ir com Jesus e afundar enquanto vamos andando. Mas nós queremos tanto ir com Ele. Esse é o convite que fazemos para todos vocês, para todos nós. Que possamos seguir o exemplo daqueles que vieram antes de nós, aceitaram esse convite e se transformaram. Que possamos entender que fazer o bem vale a pena e que, assim como Pedro, nós também somos uma rocha e podemos alicerçar e construir no nosso coração o Evangelho de Jesus, assim como no coração dos nossos irmãos. Muita paz. Gostaríamos de convidar a todos para orar, para o momento da prece. Vamos orar. Muito obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Obrigado por compartilhar conosco a tua mensagem, que nos auxilia tanto na nossa transformação espiritual. Obrigado pelo nosso anjo guardião, esse Espírito que está sempre conosco, nos influenciando para o bem e desejando sempre a nossa evolução. Te pedimos, Senhor, fica sempre conosco, que possamos ter a força e a coragem necessária para viver o Teu Evangelho. E assim, damos por encerrado mais um momento de Evangelho, de doutrinária em nossa casa. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.